Olá, combinadinhos! No vídeo de hoje temos uma novidade para vocês. O Senhor colocou em meu coração um projeto a qual a cada semana iremos... A cada semana nós iremos... A gente vai mencionar, a gente vai comentar, as lições da Escola Bíblica Dominical. Isso aí, mas é claro, com o intuito voltado para o nosso canal. A gente vai pincelar um pouco do entendimento da revista. Vai falar só os pontos específicos, os pontos mais relevantes e trazer isso para o relacionamento. Isso, que é o foco do canal Combinadinhos, ajudar a gente a compreender, a entender e viver melhor um relacionamento, seja ele namoro, noivado ou casamento. E o tema de hoje é... Orando e jejuando como Jesus ensinou. E aí, você sabe orar? Lição 9. Você sabe jejuar? Você sabe para quem você ora, o porquê você ora, o porquê você deve orar? Você sabe qual é a importância da oração no relacionamento, no casamento, no noivado, no namoro, principalmente. E o que ela faz através de você praticá-la? Você sabe? Fique conosco, acompanha, mas antes, compartilha esse vídeo, dê o seu like, curta, nos siga nas redes sociais e roda a vinheta. Vamos compreender um pouquinho do que é necessário a gente aprender na presença do Senhor. Olha, a lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou, ela tem por texto áureo Atos 13, versículo 2 e versículo 13, diz assim: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Com isso, eu quero saber, meu bem, o que é oração? Oração, de acordo com a Bíblia e com aquilo que foi citado na lição número 9, né? A oração é um diálogo da alma com Deus. Então, tenha como analogia aquela pessoa que você gosta muito, aquela amizade que você gosta bastante, e você fica dialogando, porque não há relacionamento, como a gente falou em vídeos anteriores, sem conversa, diálogo, sem comunicação. Então, a comunicação e o diálogo na vida de um cristão, que no caso é a oração, é totalmente importante. E lembre-se que a oração não é somente você falar, é você falar e estar pronto também a ouvir o que Deus tem a falar. Porque muitas das vezes a gente só quer saber de pedir, só quer saber de mencionar os nossos desejos, os nossos propósitos, mas não quer saber quais são os propósitos de Deus. E acima de tudo, a gente deve entender que a oração é um diálogo com Deus em que eu vou clamar, eu vou orar, eu vou entregar nas mãos de Deus aquilo que eu tenho como ansiedade, como aflição, só que a oração não vai mudar Deus, a oração é para mudar a mim mesmo. E isso não significa que seremos respondidos, porque nem toda oração é respondida. Talvez uma oração que você faça aqui agora vai ser respondida daqui a 2 minutos. Mas talvez você faça uma oração que talvez o Senhor nunca responda. Porque é tudo segundo o propósito querer dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É importante que você esteja frequentemente em oração. Como está em Tessalonicenses, como também o Senhor passa algumas parábolas como a da viúva persistente, do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é importante que você sempre esteja em oração, tanto pela sua vida como pelo seu relacionamento. Segunda pergunta, amor, como se deve ser feita uma oração? Bom, a gente tem um modelo de oração, né? Em Mateus, capítulo 6 e versículo de número 9, o Senhor ele nos ensina como devemos orar. Bem que muitas pessoas fazem a oração do Pai Nosso, só que ela é um modelo, ou seja, se ela é um modelo, ela é o exemplo a ser seguido. Então, no modelo em que o Senhor nos passou, ele inicia falando onde está Deus, como nós devemos iniciar a oração, que no caso é no reconhecer o poderio de Deus, termos o sentimento de submissão, que Ele está nos céus e nós estamos na terra.
adoração. Então tudo isso deve ser incluso no início de uma oração. Lembre-se que a oração ela não deve ser de vãs repetições, porque o Senhor não se agrada disso. Quando você vai conversar com um amigo, com o seu esposo, com o seu namorado, você não fica toda vez repetindo a mesma conversa. Só quando você está brigando. Já reparou que quando vocês estão em discussões, sempre traz à tona o mesmo assunto, a mesma briga, o mesmo acontecimento. Oração não é assim. Você tem que confessar, você tem que adorar, você tem que se prostrar, você deve se despir diante de Deus e mostrar para Ele o que você almeja. E como deve ser feita a oração? Amor, em pé, deitado, sentado? Como que Deus responde? A gente tem vários relatos de várias situações diferentes na Bíblia. Oração de joelho, oração deitado, como o rei Ezequias. Temos oração de pé, quando o povo reunia o povo em Jerusalém para fazer uma oração conjunta. Então, seja deitado, seja de joelho, seja de pé, o importante é que a sua oração seja sincera, sua oração tenha com base no modelo, seja uma oração sincera, uma oração de submissão, uma oração de adoração. É importante que você entenda que a oração, por muitas vezes, vai ser difícil. Tanto a oração como o jejum, que a gente vai mencionar mais à frente, são duas coisas que alimentam o cristão, só que são difíceis. Mas você perseverar em, por exemplo, 5 minutos hoje, 3 minutos amanhã, mais 10 minutos depois do amanhã, você, passo a passo, gradativamente, você vai ter um relacionamento com Deus, você vai manter uma intimidade com o Senhor até o ponto em que você vai estar orando sem ter que a sua mente ficar atrelada ao tempo. Lembre-se que a oração que o Senhor nos ordena é orar e sem cessar, orar em todo tempo, em todos os lugares. Ou seja, não tem uma forma correta, apesar que o símbolo de oração pra gente, que é perfeito, é você prostrado de joelho diante do Senhor. Mas isso não significa que uma oração sentada, uma oração em pé, uma oração deitada, uma oração indo no caminho do ônibus, isso aí, no caminho de ônibus, no caminho de serviço, você lavando vasilha, lavando roupa, fazendo qualquer outra coisa, Deus não irá responder. Mas quando você se põe de joelho a orar, você deixa tudo, você esquece tudo e se prostra realmente ao Senhor. Então, a oração mais perfeita seria de joelho, você se prostrando ao Senhor. Mas isso não significa que as outras formas não serão ouvidas. O que seria, então, um jejum? O jejum seria abdicar, negar as suas próprias vontades, aquilo que você quer no determinado momento, no exato momento, você negar para que as vontades do teu espírito sejam mais fortes. Normalmente a gente entende jejum como a negar o comer, o se alimentar, porque nós sabemos que a nossa carne precisa ser alimentada, somos seres humanos. Mas você pode fazer também jejum de outras formas, jejum de alguma coisa que você usa, de alguma coisa que você gosta, de algum hobby que você sempre tem costume de fazer e você negar aquilo por um certo determinado tempo, por um propósito diante do Senhor. Mas também, assim como a oração tem uma oração perfeita na Bíblia, o jejum também é respondido, é aceito todos, mas o jejum perfeito é quando você nega tudo para que a sua carne, porque tem um jejum parcial, seu espírito, né? Sim, para que seu espírito, melhor dizendo, se fortaleça, que é o jejum total. Não comer, não beber e também não utilizar de outros meios para alimentar a sua carne, porque não adianta só você deixar de comer e deixar de beber e ficar no celular jogando, ou na internet, no Instagram, no Facebook, ou no canal do YouTube, né? Ou vendo uma Netflix. Isso aí, é você abdicar, negar tudo e voltar-se para Deus. Ter o enquanto jejum jejuar, orar, ler Bíblia. Enquanto jejua, tá lendo uma passagem, vendo uma ministração, Isso alguma aí. coisa do tipo, para alimentar o espírito. Porque o intuito do jejum, muitas outras pessoas, as pessoas elas acabam se equivocando quanto ao objetivo do jejum. O objetivo do jejum é que você neutralize as obras da carne, é que você tire aos poucos e faça mortificar esse homem, essa velha mulher que está dentro de nós, ele está dentro de você, no caso. Então, o jejum ele vem para neutralizar essa obra da carne e elevar do espírito. É fazer você compreender também que você tem total dependência de Deus. E que você tem controle sobre a sua carne. Isso aí, é você dizer para si mesmo que o que te controla não é a vontade de comer uma pizza. Não,
uma saída. Não é você dizer que diante de Deus, perante Deus, você pode ser muito mais forte e negar qualquer coisa dessa terra. Exatamente. O jejum também, como muitos não entendem, acha que o jejum, você fazendo jejum, você vai conseguir algo de Deus. Entendam, o jejum não é para abrir a mão de Deus para Ele te dar algo. Não, é para você entender e compreender o quanto você é dependente dele, independente de qual seja o propósito e a vontade dele no momento para você. E diferente da oração, o jejum, ele é algo individual. A oração, você pode sim fazer uma oração por uma pessoa que precisa, como o próprio Senhor e próprios livros, né, autores do Novo Testamento que mencionaram sobre orar um pelos outros. Mas o jejum não, o jejum ele é especialmente exclusivo para a sua vida, para a sua alma. Mas isso significa que você possa fazer um propósito em favor da vida e da alma de alguém. E o Senhor também irá receber. Mas o principal é para mortificar a nossa própria carne, as nossas próprias vontades. Exatamente. Com isso, nós voltamos para o canal Combinadinhos e o propósito da oração e do jejum no relacionamento. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam: ore pelo seu relacionamento. Um relacionamento para ser saudável, para ser bom, para ser amigável, para ser um relacionamento bom mesmo de se viver, tem que ter oração. Mas, o que eu vou orar? Eu não sei como orar. Ora pelo seu cônjuge, ora pelo seu namorado, ora pelo seu esposo, pela sua esposa, ore pelo seu noivado, ore. E tem diversos motivos, diversas coisas que você pode orar, né, amor? Sim. Por que eu devo orar pela pessoa qual eu amo, pela pessoa qual está do meu lado? Várias coisas você pode orar. Se você não sabe orar, você vai aprender agora. Olha, você pode orar para que ele possa ser liberto de algo que você não gosta nele. Você pode orar para ele alcançar os sonhos, os projetos. Você pode orar pelo serviço dele, pelos sonhos dele, os projetos dele. Você pode orar talvez por algo que você não goste da forma como ele te trata ou como ela te trata, né? Você pode pedir ao Senhor para tirar isso dele ou tirar de você talvez um pensamento também que você esteja de se separar, ou de fazer até coisas piores, né? De trair, de ter um relacionamento com outra pessoa. Você pode orar a Deus também para tirar esse sentimento de você. É importante que a oração que vocês façam juntos. Busquem fazer a oração juntos. Porque não apenas o fato de ter um diálogo com Deus, é também de ter um momento de comunhão entre o casal. A gente pode achar que não tenha, a gente pode achar que isso não exista, mas existe assim. Todas as vezes que você tira um tempo para você orar e chama essa pessoa, o seu cônjuge, para estar orando contigo, você tem um momento de comunhão, você tem um momento em que os dois estão ali pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. E com isso vocês confessam diante de Deus que o relacionamento de vocês não é vocês que comandam. É dependente. Não é vocês que decidem como vai ser. Vocês estão confessando diante de Deus que o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado depende de Deus para dar certo, depende de Deus para continuar caminhando, depende de Deus para vocês dois ser felizes, depende de Deus para vocês dois ter sabedoria de como agir um com o outro. E vocês podem orar por várias coisas. Se você está namorando, você pode orar a Deus para uma confirmação, se é dele, se você está agindo certo. Dá-lhe uma direção. Dá uma direção de onde morar, de como casar, de como fazer. De quais bens adquirir. Pedir a Deus prosperidade para fazer o casamento do seu sonho, a viagem de lua de mel do sonho de você. Então, assuntos numa oração entre casal é o que mais tem. É muita coisa. Então, passa a orar pelo seu cônjuge, pela pessoa que você ama. Outro ponto que você tem que entender: oração não pode ser... Ela não combina nada comigo. Não pode ser contrária. Deus não responde oração contrária. Não adianta você pensar que eu tô namorando, ou melhor, eu estou gostando do caso. Senhor abençoa o nosso relacionamento e qualquer outra pessoa que aparecer na vida dele e ele não consiga. Eu não posso estar gostando do Cássio, mas o Cássio já está namorando com outra pessoa. E eu não posso falar: Senhor, não abençoa aquele relacionamento. Desfaça aquele casal para que ele possa... Existe isso. se relacionar comigo. Ou você falar: Senhor, desfaça aquele casamento, porque eu amo aquele homem, porque eu quero casar com aquele homem.
Deus não faz isso, tá? Não pode tirar o cavalinho da chuva. Ah, mas ele não é feliz, ela não é feliz do lado dele. A gente vê, todo mundo sabe, todo mundo comenta que o relacionamento deles são ruins. Não tem disso. É por isso que existe o livre-arbítrio, a moça tá viajando. Por isso que existe o livre-arbítrio. Por isso, porque o Senhor permite termos a própria decisão de quem escolhermos e de quem se relacionarmos. Se o relacionamento de fulano e de ciclano não tá dando certo, é eles que vão decidir na sabedoria humana deles, nos conselhos dos pais deles, dos amigos deles, se eles vão com esse relacionamento pra frente ou não. Por favor, entenda. Não tem como você cobrar algo de Deus que você nunca fez. Tem pessoas, por favor, que não sejam essas pessoas. Mas se você está fazendo isso até hoje, para imediatamente. Pessoas que nunca colocaram Deus em seu relacionamento, nunca chamaram Deus, nunca tiveram princípios cristãos de um bom relacionamento, e depois, quando dá certo, quando não vai de acordo com o que a pessoa acha que tem que ir, quando não desenvolve, querem culpar a Deus, querem dizer que Deus não abençoou, e que Deus prometeu, e que Deus fez promessa. Gente, não existe isso, por favor. Então, faça a sua boa escolha conforme a sua análise, como a gente falou em vídeos anteriores. Analise, verifique, observe, e aí conforme a sua observação, a sua análise, você depois faça uma oração ao Senhor, mas que o relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento, seja com base em princípios cristãos. O último ponto para você entender e compreender: Deus não age conforme a nossa vontade. Não existe isso. A sua oração, a oração pelo seu relacionamento, você tem que entender que é orando, mas confessando que você é dependente de Deus. Não entenda uma coisa: Deus não vai agir conforme o meu querer, porque o meu querer é falho, mas o dele é perfeito. Se você está orando pelo seu relacionamento, por favor, atenção aqui. Se você está orando pelo seu relacionamento e esse relacionamento começou a desandar, entenda que pode ser o propósito de Deus. Se tudo você está fazendo direito, você está jejuando, está orando, pedindo a Deus para abençoar, mas o Senhor começou a permitir que desande, para você ver que lá na frente isso não vai dar certo, compreenda o querer de Deus. Apenas agradeça. Busque sabedoria na palavra de Deus para você compreender qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque às vezes você está orando, insistindo no erro, jejuando em favor do relacionamento e tá tudo desandando. Você não tá enxergando que o camarada não te quer mais, ou que a moça não te quer mais, que talvez você está orando com ele ou orando com ela, mas que por trás ele tá... Não tinha pingo de compromisso com Deus. Talvez ele tá por trás mexendo no celular com outras varoas. E você tá aí insistindo na oração, Deus me dá, porque eu quero, me dá. Deus não age conforme a nossa maneira, conforme o nosso querer. Deus é perfeito, Deus é sábio, Deus é justo e Ele quer sempre o melhor para você. Então, ore, jejue, leve o seu relacionamento a outro nível e que seja um relacionamento saudável. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sigam as dicas, compreendam o propósito de Deus para o seu relacionamento. Tenha um namoro, um noivado e um casamento feliz. Abençoado. Até o próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha. Beijo. Se inscreva, hein? Tchau. Valeu. Now the world don't move to the beat of just one.